queridos, graça e paz. Nós estamos aqui iniciando mais uma live, está escrito, e nós queremos glorificar a Deus por esse tempo que Deus tem nos dado para compartilhar da palavra, para compartilhar daquilo que nós temos recebido e fazer desse tempo um lugar onde Deus tem liberdade para fluir através das Escrituras, e nós estamos ao vivo. Você que for entrando, for se conectando conosco, marca um amigo, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também desfrutar desse tempo de ensino, de aprendizado, de compartilhamento das Escrituras, porque esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, pastor Ricardo. Paz, bispo, tudo na bênção? Graças a Deus, e o senhor? Graças a Deus, tudo na paz. Boa noite para todos, paz. Deus abençoe a vida de cada um que está aí entrando, já se conectando. Como o bispo falou, vai convidando alguém, compartilhando vídeo, convida, chama alguém para participar, que eu creio que a gente vai continuar falando sobre os patriarcas. Eu creio que vai ser bênção demais para as nossas vidas. Amém? Desde a primeira parte, né? Nós estamos entrando na terceira parte já sobre os patriarcas, e nós ainda estamos falando sobre o primeiro patriarca, Abraão. Caminhamos já muita coisa sobre Abraão. Sim. Que é impossível a gente tentar recapitular tudo, mas fica aqui o convite para você buscar as lives passadas, para que você se coloque no tempo que nós estamos vivendo agora, para falar sobre, dar continuidade, na verdade, sobre a vida desse grande patriarca, né? Aquilo que o bispo falou, que a gente estava conversando até, para a gente buscar mais ou menos onde a gente parou, e a gente estava falando da separação de Abraão e Ló, né? Quando nós terminamos mais ou menos aí, Abraão se separando de Ló e Deus falando com ele para ele erguer os olhos e ver o que Deus tinha colocado na frente dele. Foi mais ou menos aí, foi algo muito interessante. Então, quem não viu, quem não assistiu, aí o convite, assista lá, que eu creio vai abençoar a sua vida e vai fazer você entender mais ou menos aquilo que, por que nós estamos partindo daqui hoje, né? Enquanto os nossos irmãos vão recebendo aí a notificação que a live começou, eu quero já deixar registrado aqui, no dia 5 de outubro, nós vamos estar realizando a primeira imersão bíblica com o tema tabernáculo. Serão 6 horas de imersão bíblica falando sobre o tabernáculo. Nós temos falado isso, né, nas lives anteriores, sobre a grande oportunidade que o interior está recebendo. Porque se a gente for procurar, sempre quando a gente precisa de uma atualização ministerial, a gente tem que ir para fora de Bauru. Isso. Tem que buscar fora, sempre buscar fora, né? E dessa vez nós estamos promovendo algo aqui, né? Algo que nós não vamos precisar sair da cidade, se deslocar para fora, viagem, hotel, não. Nós vamos ter algo em Bauru e vai ser algo de qualidade. Isso. Não é simplesmente porque vai ser em Bauru que não vai ser bom. Porque vai ser em Bauru que vai ser bom. Aí que vai ser bom. Vai ser bom em todos os sentidos. Como o bispo falou, você não vai precisar gastar com hotel e tudo mais. Vai ter uma cantina no dia lá, a pessoa pode se alimentar ali nos intervalos. São 6 horas só falando sobre tabernáculo. Aí, meu irmão, você vai vir o que você imaginar sobre tabernáculo. Aliás, vou até refazer a frase. O que você nem imagina sobre o tabernáculo nós vamos falar. Nós vamos falar. Tem muita coisa e dentro desse tabernáculo, meu bispo, as coisas que foram acontecendo, que aconteciam no tabernáculo, vão trazer muita clareza, entendimento para muita gente. Várias questões, né? Tem muita coisa que eu vejo assim que o grande problema é quando a pessoa não lê, ela não medita na palavra e ela acaba repetindo aquilo que ela ouviu. Então é um conhecimento que ouviu de alguém que falou, mas na verdade ela não comprovou aquilo na Escritura. Então acaba se tornando
coisas que as pessoas vão repetindo, e quando vai ver, na realidade, não é nada disso. Então, eu creio que vai ser um tempo muito precioso, muito precioso. Muito precioso. É como a gente pegar a passagem no que está indo, ele está lendo, mas não está entendendo. Não está entendendo. E aí entra, talvez, a humildade de aceitar que alguém me ensine. Sim. Porque eu posso continuar lendo, assim, ninguém vai me ensinar, eu vou aqui ficar lendo e não entender a vida toda, sendo que alguém pode se colocar do meu lado e facilitar o meu entendimento. Isso. Uma coisa interessante, Bispo, já para a gente dar uma pitadinha aqui de aguçar o desejo de quem está vendo, de participar dessa imersão, que vai ser algo realmente fantástico. Uma coisa que sempre me chama a atenção é que Deus nunca escondeu as falhas dos seus servos, ou aquilo que nós costumamos chamar de heróis, não é? Então nós olhamos para Abraão, as falhas de Abraão estão expostas na Bíblia, as de Isaac, como nós vamos ver aí nesta série Os Patriarcas, nós vamos ver as de Jacó, então nem se fala, né? Que são as que são mais faladas, são as de Jacó. Nós vamos ver pessoas como Moisés, pessoas como Davi, estão todas expostas. As falhas dos sacerdotes estão expostas. Então, uma das coisas que muito se fala é que se um sacerdote entrasse em pecado no Santo dos Santos, ele seria fulminado. Então, até algumas pessoas dizem que amarravam uma cordinha nele para ele entrar lá, porque se ele entrasse lá e o fogo descesse, ele morria. Só que eu sempre parei para meditar na Bíblia, e eu fico pensando uma coisa interessante. Os dois filhos do Arão, que todo mundo fala muito deles, Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho, eles morreram. Então está exposto ali. Agora, imagina se um único sumo sacerdote tivesse entrado no Santo dos Santos, em pecado, como se diz, né, em pecado, e tivesse morrido, não estaria escrito. Eu acho interessante que a gente nunca viu alguma coisa escrita sobre isso. Então a gente, na imersão, a gente acaba falando disso também, o porquê que o sumo sacerdote entrava lá. E eu já vou falar uma coisa, é impossível que ele entrasse lá sem pecado. Né? Até porque todo homem... Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí assistindo, se eu fosse você, já me inscrevia já. Se já se inscreveu, glória a Deus. Se não se inscreveu, não perca tempo, ok? Entra aí, procura aí o link, se inscreva, que serão 6 horas, como diz nosso amigo pastor Arsênio, o hashtag dele, violenta, né? Serão 6 horas violentas de Bíblia e Bíblia e Bíblia, vai ser muito bom. Querido, e eu quero enfatizar isso para você, nós temos que começar a honrar aquilo que acontece na nossa cidade, né? Então, quantas vezes nós precisamos sair para São Paulo, nós precisamos sair para fora do estado para buscar conhecimento, né? E hoje existe a oportunidade de nós fazermos isso dentro da nossa cidade. Por isso, você que é de Bauru, você que é da região próxima de Bauru, você que está assistindo essa live, diz assim, puxa, eu queria participar. Dia 5 de outubro, nós já temos como a maior imersão bíblica sobre tabernáculo. Eu não me lembro, eu posso estar enganado, e se você souber eu retiro o que eu estou dizendo, mas eu não me lembro de algo tão parecido nessa proporção sobre tabernáculo. Sim. Na região. Na região não. Também não. Se você conhece, você pode dizer, a gente retira isso. Até mesmo mas se eu tivesse ouvido falar de algo assim, eu mesmo teria participado. Não já teria feito inscrição e teria ido. Querido, então fica aí para você o convite para o dia 5 de outubro. Nós vamos mergulhar em 6 horas nessa imersão sobre
tabernáculo. Agora olha só, deixa eu aqui cumprimentar aqui alguns irmãos, você que a gente tem aqui, ó. A Luana, o Eider. Eider é o meu genro, casado com a minha filha mais velha, Jéssica. Aí, ó. Pai do Theo, meu netinho. A Jéssica Taila, o Carlos Barbosa, a Rosimeire, o Lucas, nós temos aqui Xariel. O Thiago está lá em Curitiba, ó que bênção. Xariel. Deus abençoe vocês, amo vocês, filhos. Estão lá em Curitiba. Thiago, Xariel, Sofia, Renatinha, bênção de Deus. A Nida Ramires, a Simone, a Isabela, a Cíntia, o Wallace, a Flávio, o Diógenes, a Beth, a Maria Cláudia, o Benigno. Pastor Benigno da igreja aonde o Mário foi pregar lá, vai pregar, né? Palavra Viva para as Nações. Um amigão, pastor Lyndon Johnson. Pastor Lyndon Johnson. Bênção de Deus, viu? A Flávia, o Miqueias, Joilton, Alcides. Branco. A Cláudia, Alex e o Lucas. Queridos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para falar hoje um pouquinho mais sobre o patriarca Abraão. Paramos nessa questão do Abraão com Ló na nossa live passada. E a gente vai dar start daqui a partir desse momento que Abraão então se separa de Ló e parece que um novo caminho se abre para ele, uma nova realidade. Parece que é um novo tempo na vida de Abraão, né? Isso é muito bom, muito bom. E isso, querido, abre para a gente essa porta para a gente caminhar um pouquinho mais adiante, porque quando Abraão ele se separa de Isaac, Deus o visita e reforça a promessa, né? Agora, um detalhe muito importante que a gente tem aqui é de que nesse momento que Deus dá a reafirmação da promessa, a gente vai encontrar um problema sério ali, pastor Ricardo, que talvez seja um problema que muita gente cai, que é a questão de não esperar o cumprimento da promessa. Sim. E aí, por não esperar o cumprimento da promessa, Abraão e Sara têm a ideia de colocar na jogada Agar. E só para a gente se lembrar, Agar é aquela que sobe do Egito quando eles estão lá, né? Agar é aquele presentinho de Faraó ali do Egito para dizer assim, olha, tá tudo bem entre a gente, leva um presentinho aí. É uma coisa interessante quando a gente fala de Agar, é uma coisa que me vem à mente. Agar é egípcia e lá no Egito ela foi tratada, sendo egípcia, ela foi tratada como uma mercadoria. Ela foi tratada como um objeto. Ela foi dada por um capricho do faraó, pela paixonite dele pela Sara, e como ele não pôde consumar isso pela intervenção de Deus, né? Ele dá Agar como um presente para Sara, para ser serva da Sara. E a Agar, ela é como aquela dama de companhia, né? aquela ama, aquela pessoa, hoje se fala muito secretária do lar, seria uma Agar, é uma companheira de Sara, que estaria do lado dela, naquele tempo uma escrava de luxo. Porque, bispo, quando a gente para pensar, a Sara, ela tem uma confiança de entregar Agar para se deitar com Abraão. Olha que coisa. E a Agar, então, mesmo sendo egípcia, no Egito, ela é tratada dessa forma. E uma coisa que às vezes eu fico pensando é justamente como o inimigo, como Satanás, trata os seus próprios servos no mundo. Porque o Egito, na Bíblia, tipologicamente, tem a conotação de mundo. O faraó, muitas vezes, tem a representação do próprio inimigo. Então a gente vê como que o faraó tratou Agar mesmo ela sendo do Egito. O faraó não... Porque em Roma,
uma pessoa, quando era considerada cidadã romana, ela era tratada como pessoa de primeiro mundo. Roma era primeiro mundo na época. Então, a gente vê como que o Egito trabalha. A egípcia não tem valor nem no Egito. Nem no Egito ela tem valor. Então a gente vê isso, que as pessoas precisavam considerar isso, porque muitas vezes um cristão, às vezes passando luta ou dificuldades na igreja, ele tende a dar uma olhada para o Egito, como se costuma falar no vocábulo pentecostal, né? Ele dá uma olhada para o Egito e ele acha que a pessoa lá no Egito está bem. Mas no Egito, a própria egípcia, o Egito não tratava ela como uma filha, como uma cidadã. Com honra, né? Com honra. Não, tratou ela como se fosse qualquer coisa. Sara leva como um presente, um objeto. E é assim que muitas vezes a gente vê acontecendo. E como fica, pastor, essa ideia, por exemplo, de aceitar o presente, porque tipologicamente o Egito faz o papel do mundo, logo o faraó faz o papel do diabo. É esse tipo do diabo que presenteia Abraão. Olha, você não vai ficar aqui, tudo bem. Você vai subir para Canaã, tudo bem. Mas leva com vocês um presente meu. E Abraão saiu de lá com muitas riquezas. Abraão saiu de lá com muitas riquezas. Veja que é uma coisa interessante, bispo, porque vai entrar num texto aí, que Abraão vai vencer uma guerra, e depois o rei de Sodoma vem fazer uma proposta para Abraão, dizendo para ele dar as almas e ficar com tudo. E Abraão disse, de forma alguma, para que não se diga que você enriqueceu Abraão. Mas um pouco antes, Abraão aceita todos os presentes do Egito e acaba enriquecendo dessa forma também. O que é bom a gente entender é que Abraão, ele está num processo. Abraão, acabamos de falar agora há pouco aqui, que Deus não esconde as falhas dos seus servos, até mesmo porque, para nós podermos compreender e entender que a nossa caminhada com Deus, ela é um processo, Deus vai trabalhando dia a dia. E às vezes as pessoas olham para Abraão e hoje tomam Abraão como um herói, e é um herói da fé, está lá em Hebreus 11. Mas se a gente acompanhar toda a trajetória dele, como nós estamos fazendo nessa série Patriarcas, nós vamos ver quantas vezes Abraão também titubeou, quantas vezes Abraão desce para o Egito, recebe presentes, né? Se deita com Agar, como o bispo citou aqui, e nós vamos acabar entrando aqui. Então nós vemos que, mas Deus não desiste de Abraão e vai tratando, até que nessa lapidação sai esse homem de Deus. E sabe o que isso significa, querido? Todas as vezes que nós olhamos e vemos a Bíblia revelando, sabe o que isso significa? Que eram homens comuns. A própria Escritura vai dizer sujeitos às mesmas paixões. Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós temos os personagens bíblicos como seres quase angelicais, né? São homens comuns, mas que no decorrer desse processo, dessa lapidação, foram sendo transformados para cumprir esse propósito. E Abraão vai ser esse homem. Com certeza. Chega uma galeria de heróis da fé, né? Então, é interessante isso, porque, meu irmão, se nós nos entregarmos ao Senhor, caminharmos com Ele, Deus é o mesmo. Ele vai trabalhando dessa forma. Até nós chegarmos, e conosco ainda há uma palavra, né? Chegarmos à estatura de varão perfeito, completo, pleno. Isso é muito bonito, viu, bispo? E aí, querido, veja, quando a proposta é dada para se deitar com Agar, ela parece boa. Parece boa. Vai cumprir, de certa forma, aquilo que Deus havia prometido. Afinal de contas, agora ele pode ter um filho. Agora, quando a gente para ver isso, a gente começa a cair num erro assim: que papel tem o homem no cumprimento da promessa de Deus na vida dele? O que o homem pode ajudar Deus no cumprimento daquilo que o próprio Deus disse para ele?
Porque me parece que Abraão e Sara vai tentando dar um jeitinho. Olha, se Deus falou, se Deus disse que a gente vai ter um filho, não importa o meio. Vamos alcançar a promessa. O meio não importa. E parece que isso vai passando gerações e as pessoas não se preocupam com o meio, desde que se alcance o objetivo final. Desde que se alcance o fim, como se diz, né? Os fins justificam os meios, e para Deus não funciona assim. Né? O meio, decorrer, a caminhada, para Deus é muito mais importante até mesmo do que o fim. Né? Porque é nessa caminhada, nesse processo que Deus trabalha, que Deus se revela, que Deus se manifesta, que Deus vai trabalhando no nosso coração e vai nos enchendo de fé. Né? Agora, se a pessoa ela usa os seus meios para ver Deus operar, muitas vezes não é nem Deus operando. E, bispo, isso aí é muito sério, porque a gente vê muito isso no meio da igreja. Deus me falou, aí a pessoa sai fazendo um monte de coisa e aí depois no final, mas não era de Deus? Coloca na conta de Deus, né? Mas não era de Deus? Como é que pode uma coisa dessa? Não, se foi Deus, meu irmão, é Deus e ponto, acabou. Eu gosto muito de uma frase do Max Lucado, que ele diz assim: não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, assim como não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama. Eu creio que isso também nas promessas. Há promessas que são condicionais e há promessas que elas são incondicionais. Agora, quando Deus fala para Abraão que ele vai ter um filho, Abraão e Sara, não tinha Agar ali. Não tinha Agar. E nós vemos mais uma vez o papel do patriarca quando a coisa degringola e quando o patriarca se torna passivo. Quando ele não assume o papel de dar o direcionamento para a sua esposa. Porque imagina, bispo, se Abraão tivesse dito para Sara: Sara, não é dessa forma, querida. Eu sei que está difícil, eu sei que aos nossos olhos parece até mesmo impossível, mas foi Deus que falou. Esse Deus que sempre vem falando comigo, que vem me fortalecendo. Esse Deus que tem nos abençoado. A gente entra numa enrascada e Ele tira a gente de lá. Né? Mas Abraão simplesmente acatou. E eu li uma certa feita, pastor Ricardo, que o Talmud dizia que um homem poderia esperar até 10 anos para que uma mulher desse filho para ele. Se no 10º ano essa esposa não lhe desse filho, no 11º ano, ele poderia adquirir uma segunda esposa. Era direito legal. O Talmud dizia: olha, se durante 10 anos de casamento a sua esposa não te der filhos, você pode contrair uma segunda. E aí as pessoas dizem que Agar entrou na história quando se passaram 10 anos esperando o cumprimento da promessa. Ou seja, 10 anos depois, esperando o cumprimento da promessa, não veio. Isso daria a Abraão o direito de ter uma esposa de fora. Sara disse assim: não, vamos pegar aquela que já está dentro. Já que você pode ter... alguém que é da minha companhia, alguém que eu já conheço. E aí nasce... Será que conhecia mesmo? Será que de fato conhecia? Às vezes a gente tem ideia ou pensa que conhece alguém até a gente compartilhar com essa pessoa aquilo que a gente verdadeiramente tem como propósito. Sim. Quando a gente compartilha o propósito e coloca na mão dessa pessoa, aí então revela-se coração. Agar, ela vai se mostrar aquela pessoa, oh Jesus, meu Deus, meu irmão, minha irmã, prepara, porque como os pentecostais gostam de dizer, é forte. Prepara. Pastores que estão ouvindo, porque Agar, bispo, vai se mostrar aquela pessoa que ela é muito boa naquilo que ela está fazendo, mas não sabe receber honra. No Egito, como nós falamos, o Egito não honrou Agar,
sendo uma filha do Egito, uma cidadã do Egito, tratou ela como objeto. E aí o que Sara vai fazer? Sara vai dar uma posição para essa moça, coloca ela dentro de casa, deita-se com seu marido, e a hora que Agar fica grávida, qual é a resposta de Agar? A hora que Agar está com filho, Agar ficou com aquela expressão que minha avó costumava dizer, estava com um rei na barriga, um príncipe na barriga. Agar se volta contra Sara. Ela começa a desprezar Sara. Agora veja o problema que Sara arrumou. Veja o grande problema que Sara arrumou. Então, Agar agora, ela acha que ela tem um trunfo. E ela começa a desprezar, tanto que Sara vai reclamar com Abraão. Sara não aguenta mais. Eu imagino que na cabecinha da Sara ela disse assim, poxa, mas eu fiz tudo para essa moça. Estava na nossa casa, era do meu lado. Comia do meu prato. É isso aí. Então, eu disse que o negócio era complicado. Então, meu irmão, muitas vezes isso acontece. Por quê? Porque às vezes é um excelente servo, é uma excelente serva, mas na hora que der uma posição pode subir para a cabeça. Só para a cabeça, você acha que é alguém. Um dia eu estava conversando com um pastor, bispo, e ele estava falando para mim, pastor, mas era um camarada fora de série, eu não sei o que aconteceu, a hora que eu peguei e dei uma igreja na mão dele, transformou. Não transformou. Agar era assim. No Egito, o Egito não honrava Agar, porque talvez o Egito já conhecia a filha que tinha. Por isso já mudou. Não é verdade? Poxa, agora, às vezes, a Agar está ali. Eu conversava com esse amigo pastor e eu dizia assim para ele, meu amigo, veja bem, a hora que o camarada pega algo, aí ele começa a dizer, não, mas espera aí, o ministério que Deus me deu, mas quem Deus usou para revelar esse ministério? Sim. Quem foi o pai que Deus usou para dar oportunidade? Porque às vezes acontece muito, bispo, a pessoa alcança um ministério e ela passa a amar mais esse ministério pessoal do que a igreja em si. Foi o que aconteceu com a Agar. A Agar amou mais a maternidade dela do que o relacionamento que a levou até esse momento. O relacionamento de Sara tinha que ser um relacionamento muito profundo. Sim, era para ela amar a Sara. Porque, na verdade, a expressão é barriga de aluguel. Essa é a expressão. Agar devia entender, porque dentro desta lei e desta possibilidade que se abriu, o filho não seria de Agar. O filho não seria de Agar. Quando, na lei, quando um escravo estava... O camarada empobreceu, alguma coisa aconteceu e ele teve que servir como escravo. Os filhos que ele teria na casa do seu senhor não seriam dele, seriam do seu senhor. Então Agar está muito equivocada, porque ela acha que tudo aquilo que ela gerasse seria dela, e na verdade não era. Era de Sara. Quando a gente traz isso para um contexto, na nossa contemporâneo, na atualidade, tem muita gente que às vezes está no ministério, e aquilo que ele acaba gerando, ele acha que é dele, mas não é, é daquele lugar. E quando a pessoa gera e leva embora? Aí gera, e bispo leva embora e leva embora até o que não gerou. Não é verdade? Tudo isso acontece. Leva embora até o que não gerou. Aí a gente vai ver acontecer, bispo, o que acontece com Agar. Posso abrir um parênteses? Abrir um parênteses? Manda ver que o negócio tá bom. Sabe o que ficou interessante aqui, você? É que Sara é aquela que dá oportunidade para Agar. Sim. Mas Sara também é aquela que está olhando para Abraão e dizendo assim, você precisa mandar embora. Percebe que a gente muitas vezes, e eu quero dizer isso, né? O senhor tem isso também, eu conheço um pouquinho a Cleide. Assim, Ricardo, sim, abre o olho, o Ricardo precisa tomar cuidado com tal pessoa. Bispo, mulher tem esse negócio. Precisa mandar embora, mas a gente ali não. Como pastorzão, todo... E a gente... Coração mole.
A gente parece que quer ir até as últimas Desculpa, consequências. mas não tá, ficou ruim agora, não tá mais bom não. Porque se a cliente estiver assistindo lá, Jesus. Ó, pastora Cleide, bispa Patrícia, se estiver aí, é ou não é que muitas vezes vocês enxergam aqueles assim, precisa Sim. mandar a Gari embora? Cuidado! Não é assim? Quando fala assim, ó, eu vi um negócio, aí você chega e fala assim, o que me deixa louco, né? O que foi? Não, nada não. Esse nada não judia, porque você sabe que é alguma coisa. E geralmente quando a mulher, amizade, pronto, falou, ó, essa pessoa sentiu alguma coisa, bicho, mas parece que é contar os dias. Meu Deus, como é que você sabia? Né? Porque a mulher, ela é muito, ela tem esse feeling. Ela tem uma história de dois pastores americanos que foram assistir um jogo de futebol americano. A esposa disse pro marido, disse assim, ó, pastor fulano, tá passando a gente tá vendo que ele tá meio assim, tal, tá passando uma luta, convida ele qualquer hora para tomar um café, vai assistir um jogo com ele e tal. Aí convidou. Aí, para ficar legal, levaram as esposas. Os dois foram lá para assistir o jogo. Acabou o jogo, a esposa falou assim pro marido, escutei aí, como é que ele tá? Eu acho que ele tá bem. Mas vocês não conversaram? A gente tava vendo o jogo, a gente ficou pensando, a gente presta atenção no jogo. Aí a mulher sentou com ele e começou a falar, ó, tá acontecendo isso. Mas como é que você sabe? Enquanto vocês assistiam um jogo, a gente conversava. E a mulher consegue perceber essas coisas. E a Sara percebeu. E o interessante é ela colocar para Abraão, porque ela poderia mandar a mulher embora. Sim, a serva era dela. Ela poderia, ó, não te quero mais, vai embora. Não, chega pro Abraão. Você precisa tomar uma posição. Porque olha como Sara é. O apóstolo Pedro vai chegar a dizer que a submissão de Sara, que chamava Abraão de seu senhor, olha que coisa tremenda. Mas olha que fala-se muito de empoderamento feminino. Uma mulher que tinha essa tamanha submissão dentro de um contexto patriarcal, uma mulher que tem essa submissão, que chama o seu marido de Senhor, isso é um absurdo nos dias de hoje. Veja bem, mas uma mulher que tem uma capacidade de se impor, de falar as coisas, de um marido entender e acatar. Porque ele acatou para se deitar. Sim, ele acatou a ideia. Influência da esposa. Não foi simplesmente uma ideia assim, não, Abraão teve uma ideia, não. Isso veio de Sara. E depois ele acatou também e disse assim, ó, tem que dar um jeito, não pode mais ficar no mesmo ambiente. Veja só, bispo, que Sara é uma mulher tão exemplar, tanto que todo o povo judeu reverencia Sara de tamanha forma, que Sara vai falar com Abraão justamente. Olha o que tua serva está fazendo. Como o bispo disse, ela mesma ter mandado, porque a serva era dela, mas olha a submissão ao marido. Ela vai colocar o marido, vai dizer ao marido, porque agora Agar está carregando um fruto de Abraão. E vamos lembrar, pastor, de que esse fruto é resultado de uma intimidade. Sim. Ou seja, o que deu para Agar a possibilidade de querer e começar a se exaltar foi resultado de uma intimidade. Sabe aquela pessoa que se aproxima, que te conhece intimamente, para dizer assim, não, eu conheço o pastor Ricardo, eu sei como ele é. E aí as pessoas, por ver essa pessoa perto, dizem assim, não, realmente isso é verdade, porque ele estava do lado, ele caminhava dentro da casa do pastor Ricardo, ele sabe como é que é. E a pessoa usa dessa intimidade para usar lá fora como motivo para se ensoberbecer. É uma palavra muito séria, porque uma das coisas que faz com que o Senhor Deus trate com o querubim ungido, em Ezequiel está dizendo, na multidão dos teus comércios. Então a gente vê muito isso, é um espírito
que a pessoa se aproxima e acaba fazendo comércio dessa intimidade, acaba pegando. Outro dia nós estávamos conversando, tu lembra, falaste da estratégia de Absalão, né? Se coloca ali, o rei é muito ocupado. Ele não fala mal de Davi. Absalão não fala mal de Davi. Ele sabe o que falar, porque ele sabe que se ele for de frente falar mal, alguém falou, peraí, mas Davi é o rei. Não, ele fala, mas é que o rei é muito ocupado, o rei, eu entendo, rapaz, hoje o rei está numa esfera, mas olha, eu vou falar uma coisa, se eu tivesse a possibilidade de te ajudar, se eu estivesse no lugar dele, eu te ajudaria. Vai roubando, essa expressão, roubava o coração do povo. Algumas versões diz derretia o coração do povo. Aquela coisa de falar mole, né? De ser amigo de todo mundo. Nada contra, mas a gente precisa ter discernimento. A gente precisa ver realmente aonde isso, qual é o fruto disso. Qual é o fruto disso tudo? E a Agar, a Sara vai com toda submissão, com todo respeito a Abraão e fala para ele tomar uma posição. Mas ele diz, foi você que arrumou esse problema. A serva é tua. E aí, bispo, entra outra questão, querido, que às vezes as pessoas não entendem. A Sara começou a tratar com Agar. E algumas pessoas, ao ler, eu imagino, pensam que Sara começou a humilhar Agar, a fazer mal para Agar. Mas as pessoas não percebem. Sara, na verdade, ela não quer perder Agar. Então ela precisa tratar com Agar para ver se Agar volta a se situar, volta a entender qual é o papel dela. O fato de ser a serva de Sara já era uma alta posição para Agar. Era uma alta posição. Né? Agora, Agar acho que é pouco. Então agora a Sara vai começar a tratar com Agar. Mas quando entra essa parte do tratamento, nem todos podem suportar. Não é verdade? Porque, querido, presta bem atenção. Ela era escrava. Ela tem a grande oportunidade de mudança de vida. A grande oportunidade. Talvez ela nunca mais teria uma oportunidade como essa. Deus não permitiria jamais que Ismael herdasse a posição do filho da promessa, porque não foi o que Deus prometeu. Mas a história bíblica vai mostrar como Deus teve misericórdia por ser um filho de Abraão. Como Deus prometeu fazer desse moço uma nação. Como Deus o cuidado de Deus. Então, se Agar entende o papel dela, e ela trata bem, mas também, o bispo, aí entra uma confusão na minha mente, pelo seguinte, porque eu vejo Deus trabalhando, porque quando não é para estar, bispo, não tem jeito. Aí a gente já sabe disso, né? Às vezes a gente estava falando do coração de Abraão, né? O coração de pastor, às vezes a Cleide fala, a bispa Patrícia fala, Robson, olha, e a gente quer, aí Deus precisa intervir, né? Porque Ismael, a Agar não vai conviver no mesmo ambiente que Sara. E não é interessante, pastor Ricardo, a gente pegar a ideia, Abraão havia acabado de passar por esse processo com Ló. Sim. Ele havia acabado de passar esse processo de separação, de fazer aquilo que não deveria ter feito, teve que romper, agora parece que está repetindo a mesma coisa com Agar. Né? E Sara, então Abraão já teve experiência, ele poderia orientar Sara, não vai nessa não, minha filha, deixa quieto isso daí, não vai dar certo. Não, mas ele permite. E a Agar não suporta o tratamento. E aí o que ela faz? Ela foge. O que a gente pode chamar de sair fora do tempo. E a Bíblia diz que ela sai errante. Ela sai errante. Bispo, quantas pessoas estão errantes? Porque acharam que a sua Sara estava tratando mal. Eu tenho um filho aqui na minha barriga, eu tenho um filho de Abraão aqui na minha
Eu não estou sendo honrada. Eu não estou sendo honrada nesse lugar. Esse lugar não me valoriza. Não me valoriza. Mas o Egito não te valorizava. Não é verdade? Nunca foi valorizado no Egito. Da onde veio essa ideia agora de que eu quero ser valorizado? Ninguém olha para mim, ninguém dá oportunidade para mim. É estranho essas coisas, né? Não espera o tempo dela. Mas o anjo do Senhor vai aparecer para Agar e vai fazer uma pergunta. Agora nem todos podem suportar isso aqui agora. Porque ela foge. Foge. O anjo pega ela lá na frente. E vai dizer para ela: Agar, da onde você está vindo? Agar tá falando pra, o anjo está falando para ela: você está sem direção, filha. Meu Deus. Você tá... É isso? Não é isso? Eu estou embaralhando as coisas aqui. Né? Peraí, Agar, vem cá, garota. Gênesis 16, 7. Aqui, ó. Agar, olha o que o anjo vai falar para essa mulher no verso 8, bispo. Isso é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério. Ó, verso 7, o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho do sul, e disse: Agar, serva de Sarai. Ó, o anjo faz questão de dizer: você não é serva de Sarai? Só uma coisa para a gente pegar aqui. Às vezes as pessoas, e nós estamos falando agora, querido, de princípios espirituais, né? Porque às vezes uma pessoa, ela sai de um lugar. Quando o anjo encontra Agar, ela já não está mais na casa de Abraão. Não tá. Ela já não está mais, mas ela vai dizer, o anjo encontra e diz assim: você é serva de Agar, de Sara. Ué, mas ela já tinha saído. Ela não estava mais lá. Mas para o reino espiritual, você tinha uma ligação. Perfeito. Tinha uma ligação. Essa ligação não estava desfeita. Porque a Agar não tinha cumprido aquilo que ainda tinha que se cumprir ali naquele lugar. Então, o anjo vai dizer: serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? A resposta de Agar é que me deixa intrigado. Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Não foi isso que o anjo perguntou. O anjo perguntou: de onde você está vindo? Para onde você vai? Ela só disse de onde ela vinha. Venho fugida da serva de Sarai, minha senhora. Mas ela não disse para onde ela vai. Isso denota claramente que ela está sem direção. Ela está indo para onde der. Agora, o anjo vai dizer para ela: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, o qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu tua aflição. Então, gente, é tão claro, a aflição faz parte do processo da lapidação, faz parte da preparação para forjar um servo verdadeiro. Ora, a própria Bíblia, o Senhor Jesus vai dizer que aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Agora, bispo, realmente, essa questão aí, dava para colocar uma plaquinha, né? Há vagas. Tem vaga aí do que? Pastor? Tem vaga do que? Presbítero? Entendeu? Não, servos. Servos. Agora, o anjo está dizendo, e aqui o que eu acredito que muitos não suportariam, e aqui eu venho, como a gente está falando de Agar procura ser valorizada, vamos valorizar Agar aqui, né? Porque a hora que o anjo diz para ela: volta e humilha-te perante a tua senhora, ela volta. Ela volta e vai. Eu imagino a cara da Agar voltando, e eu imagino a cara da Sara. Por que tem esse negócio, claro, né, mesmo? E é isso que a gente também, a gente precisa entender e perder um pouco disso. Porque quando a pessoa volta, muitas vezes, ela encontra aquelas caras, sabe, tipo,
falei que ia voltar, aí quebrou a cara, tá vendo? Não era de Deus. E isso muitas vezes é o que faz com que muita gente fique perdida. Porque o texto vai dizer, né, aquilo que a gente tem como regra aqui, está escrito, sim, que ela fugiu. Ela não se despediu, ela não agradeceu, ela fugiu. Ela literalmente fugiu. Aí o anjo encontra ela e diz assim, você tem que voltar. Ou seja, se ela tivesse saído pela porta da frente, cumprido o rito, voltar seria uma coisa. Isso. Mas ela saiu da forma errada. Como é que volta agora? E o anjo está falando, humilha, porque o anjo já sabia. Esse talvez seja, né, como o pastor Ricardo está dizendo, o grande desafio dos dias de hoje. É aquilo que o pródigo teve que fazer. Ontem nós estávamos falando sobre o pródigo no culto de quinta-feira, e uma das coisas que me chamou a atenção, o que fez aquele moço sair da presença do pai? A fartura. Recebeu demais, saiu. O que vai fazer ele voltar? A fome. E lembrar que fartura ainda tem na casa do pai. Veja, que ele recebe algo que deixou ele farto, ele vai embora. Mas aquela fartura na mão dele, sem o pai, não era nada. A hora que ele perde tudo, ele tem fome, aí ele volta. E talvez, bispo, o que está faltando para nós nesses dias é essa fome. Essa fome. Eu vejo às vezes que nós temos recebido muito, demais, abundante, é algo abundante. Deus é maravilhoso, porque como o pai não questionou. O pai poderia ter falado muitas coisas para o filho, mas o pai não. É isso que você quer, filho? Toma. Coloca na mão. Toma. O filho vai aprender que a fartura está na presença do pai e não longe. E a hora que ele sente fome, ele volta. Nós estamos falando do culto, quando a gente tem fome, como que o culto é. Né? Agora, quando a pessoa já está farta, parece que é um favor que ela está fazendo vir ao culto. Parece que é um favor bater palma. Né? Às vezes as pessoas que estão dirigindo o culto estão dizendo isso. Irmão, bate mais forte que é para Jesus. Né? Ô, irmão, dá um glória a Deus. Um dia eu ouvi uma expressão assistindo uma pregação e aquilo me chocou. O pregador, e eu não vou dar o nome, mas um pregador que há um tempo atrás, bispo, ele não precisava falar nada. Ele chegava e falava assim, a paz do Senhor, o povo, oh, glória! E num dos cultos que eu vi ultimamente, ele dizia assim, por favor, dá um glória a Deus. Rapaz, aquilo me chocou. Porque é uma tendência a gente ver nos dias de hoje, muitas vezes, a alma farta pisando favo de mel. Triste. Agora, tem gente chegando. Que está falando. Saindo do lamaçal. Saindo do Egito. Chegando na casa do Abraão. E ocupando uma posição que nunca ocupou no Egito, meu irmão. Nunca ocupou no Egito. Peço eu que, no nome de Jesus, que essas pessoas entendam e não comecem a se embriagar com essas coisas, porque essas coisas tiram a pessoa da presença de Deus. Querido, a questão é, acima de todas as coisas, a maior delas é ser filho de Deus. Só. Eu posso ter ministérios, eu posso ter dons, eu posso ter talento, mas nada disso se compara ao privilégio de ser chamado filho de Deus, amigo de Deus. E isso vai trazer para nós, a gente tomando aqui Agar como modelo dentro da nossa live de hoje, esse modelo de humildade. Porque também eu preciso reconhecer que estou perdido. Eu estou perdido. Preciso reconhecer que eu não sei para onde que eu estou indo. Eu cheguei a um lugar, encontrei uma fonte, Jesus. Fonte de água. Encontrou uma fonte de água. Mas o anjo está dizendo para ela, volta. Mas não era bom ficar ali? Né? Volta. Essa fonte não vai te sustentar por muito tempo. Porque Deus ainda tem algo para cumprir. E talvez isso crie uma sensação de bem-estar. Sim. Né? Poxa vida, eu estou fugindo, não sei para onde vou, qualquer fonte que me supra, problema resolvido. Mas o anjo não.
O anjo diz, no céu não é assim que funciona. Você ainda está ligada com alguém e precisa voltar. E é isso que a gente precisa trazer para os nossos dias. Querido, não há problema nenhum em voltar quando você está errado. Agora, o que a gente precisa é a palavra do anjo. Humildade. Profundo. Humildade. Talvez a palavra dos nossos dias seja humildade. Seja para aprender, seja para pedir perdão, seja para você exercer qualquer coisa. Jesus disse, você tem que aprender humildade comigo. Duas coisas Jesus disse para aprender com ele, humildade e mansidão. Sim. Eu logo aprendo que se ele diz que eu tenho que aprender com ele, é porque eu não sou. É porque eu não sei. Eu concordo. Não vem com essa ideia de que eu sou humilde, eu sou manso. Não, essas coisas ele diz, você tem que aprender comigo. É aquela pessoa que diz, mas eu sou tão humilde. Olha, eu sou a pessoa mais humilde. Já. Que humildade é essa, né? Não tem ninguém mais humilde que eu na face da terra. Estou vendo como é humilde, meu Deus. É uma realidade. Então, a humildade, querido, é algo que você precisa olhar para o filho, né, e aprender com ele. Sim. Puxa, quantas pessoas hoje teriam a sua história mudada se elas parassem para dizer, ei, ele não me chamou para viver nessa fonte de água. O comando dele é para que eu volte. Eu volte. Né? E não é volte para pedir perdão. É voltar para se colocar debaixo. A expressão aqui, olha. Torna-te para a tua senhora, Gênesis 16:9. E torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Quer dizer, o que Sara falar para você é lei. Posição de autoridade. Isso, querido, olha como o mundo espiritual lê as coisas diferentes da gente. Porque se fosse a gente diria assim, cara, você está bem melhor aqui. Por que você vai passar tudo isso que você está passando lá, esse sofrimento, esse falatório? Aqui não tem falatório. Aqui você vai poder criar seu filho tranquilo, vai poder ficar em paz, ninguém vai te atazanar, né? Você vai ficar tranquilo aqui. Mas o anjo disse, aqui não é teu lugar. Veja que o anjo diz, dá uma promessa para Agar, que o filho de Agar se tornaria uma multidão tão grande, tamanha que não seria contada. Vamos imaginar, eu não gosto muito desse exercício de imaginação, até porque a live está escrito. Mas pense comigo se Agar ficasse ali e não obedecesse a direção do anjo. Promessa é condicional. Se Agar fica ali e não obedece a direção do anjo, quem seria Ismael? Talvez, bispo, não resistiria ao deserto. Talvez, sem a promessa de Deus, não resistiria àquela longa caminhada. Mas, com Agar, ela volta, se coloca debaixo da mão de Sara. Deus vai trabalhar conforme aquilo que foi prometido. Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Né? Isso é uma coisa muito bonita. Ainda falando de Agar, eu creio que nada está escrito em vão na Bíblia. No capítulo 21, no versículo 16, quando Agar e Ismael, nesse ponto Ismael já está um pouco crescido, eles são despedidos. A Bíblia fala no versículo 16 do capítulo 21 que Agar ela se distancia à distância de um tiro de flecha. Por que será que a Bíblia ela usa essa expressão? Como nada está em vão na Bíblia, nada está escrito em vão, por que a Bíblia ela traz essa expressão, um tiro de flecha? Olha, uma coisa que eu acho muito interessante, bispo, é que Agar vai voltar. Para explicar isso, eu vou fazer aqui a trajetória da Agar. Ela volta. E veja que o relacionamento dela com Sara volta ao normal. Tanto que já é o capítulo 21, nascimento do Isaac.
veja que eles continuam a vida, 14 anos se passam, porque agora Ismael vai ter 14 anos. Então veja que 14 anos ela passa na casa de Abraão, servindo, sendo uma excelente serva. E Ismael acompanhando seu pai. Veja que está tudo perfeito. Então veja que o fato dela voltar e se submeter conforme a voz que o anjo falou com ela, veja o tempo que Agar passa. 14 anos se passaram. E eles estão ali. Então agora tem um tempo muito bom para Agar. Porque ela encontrou o seu lugar ali, na casa da sua senhora. E o Ismael cresceu. Ele tem 14 anos. E aí acontece um fato que me chama a atenção demais. Nasceu Isaac. E quando Isaac é desmamado, Abraão dá uma festa. Não é isso? Só que o desmame naquele tempo não é como hoje. Hoje, às vezes, a criança mamou 6 meses. Já não mama mais. Vai para mamadeira. Naquele tempo, não. Às vezes mamava aí 2, 3 anos, 4 anos. Quando a Isaac é desmamado, Abraão dá uma festa. Ele nunca deu uma festa para Ismael. Nunca deu uma festa. E Ismael começa a caçoar de Isaac. Então veja que Ismael é um jovenzinho, um adolescente de 14 anos, e ele olha para o seu irmão menor, e aquela coisa de irmão, que um começa a jogar, você é mole, aquela coisa. Só que a Sara ficou irritada com isso. E ela chama o Abraão e diz para ele: manda embora a escrava e o filho dela, porque não vão herdar com o meu filho. Então, interessante, enquanto a Sara não engravidou, então está tudo bem. Ela engravida, está tudo bem. Agora ela tem o filho dela. Agora ela não precisa mais da Agar. E ela vê um problema. A mulher que enxerga, ela vê um problema. Isso daí pode crescer. Então ela chama o Abraão. Veja que ela chama o Abraão novamente. E o Abraão, ele vai mais uma vez ficar relutante quanto a isso. Até que Deus fala com ele. E diz para ele: faça o que a tua mulher te falou. Não é isso? E ele vai. Agora, Mário, bispo, veja bem uma coisa interessante. 14 anos servindo Abraão. 14 anos. Chegou na hora de fazer as contas. Abraão vai pegar o tempo de serviço de Agar. E qual foi o pagamento dela? O que a Bíblia diz que Abraão deu para Agar? Um odre e um pão. Um odre e um pão. Nós estamos falando de um dos homens mais ricos, prósperos, poderosos naquele tempo. Sem ter uma terra dele, hein? Sendo peregrino, mas exceção dele. E o camarada entrega para ela um odre e um pão. Imagina o que isso não provocou no coração da Agar. Volta tudo. 14 anos eu servindo essa casa. 14 anos. Aí é a segunda fase da Agar. Aquela pessoa que saiu fora do tempo, voltou, se humilhou, glória a Deus. Mas agora, talvez muitas pessoas, bispo, que estejam aí pensando: puxa vida, mas não é questão de procurar valor. Da noite para o dia, de repente, tchau, vai embora. Um odre e um pão. Por que não deu um jumento para ela, para ele, caminhar no deserto quente? Deu algum servo, sei lá. Olha, meu filho, toma aqui, você leva uma provisão até você chegar em algum lugar, não sei para onde você quer ir. Se precisar de alguma coisa, não, um odre e um pão. E a Bíblia fala que ela saiu errante novamente, né? Por quê? Porque no coração dela, Mário, eu imagino no coração dela: puxa, como é que fizeram isso comigo? Eu fiz tanto nessa casa, dei meu filho como filho deles.
Agora nos mandam embora. Tem muita gente, bispo, que saiu de um lugar e ainda não encontrou o seu lugar, porque fica guardando coisas lá de trás que aconteceram, mágoas, acham que não foram bem tratados, que não foram, sabe, valorizados. Muita gente que carrega isso. E aí, bispo, vai colocar tudo aquilo que Deus colocou na mão deles para morrer. É isso que me chama a atenção. E aí eu vou falar o tipo de flecha. Certa vez eu estava intrigado com isso e eu fui ler que um tiro de flecha é uma distância mais ou menos de 700, 800 metros. Imagina, ela coloca o filho aqui e vai embora. E por que ela fez isso? Para não ver o menino morrer. Na imaginação dela, no coração dela, Ismael vai morrer. Eu não quero ver morrer. Tem muita gente que está assim. Tem muita gente que largou o ministério. Deus! Largou o ministério, largou o chamado, largou o casamento, largou tudo. E foi longe. Porque não quer ver morrer. Não é que a pessoa não ama mais. Não é que a pessoa não tem mais chamado, Mário. Não é que a pessoa, Deus não usa. Não. É que a pessoa não quer ver morrer. Mas ela não sabe o que fazer, porque ela continua carregando as coisas. Ela está olhando para o Abraão lá atrás, está dizendo, me tratou mal. Ela está olhando para o Abraão lá atrás, está olhando para Sara lá atrás e diz assim, eles não deviam ter feito isso comigo. E tá com isso no coração. E sabe o que é mais interessante para mim, bispo? Dá uma olhada, Mário. O anjo vai aparecer para ela de novo, não vai? No versículo 17. O que o anjo fala para ela? O que o anjo fala para ela? Versículo 17 do capítulo 21. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus não ouviu a voz de Agar. Não é? Deus não ouve a voz de Agar, bispo. Por que Deus não ouve a voz de Agar? Por que Deus ouve a voz do menino? No meu modo limitado de entender, o anjo está falando com Agar, não é? É para falar, Agar, olha, eu te ouvi. Eu ouvi a tua oração, eu vi a tua aflição, Agar. Eu vi o que aconteceu com você, não é isso? Quando Deus aparece para Moisés na sarça, ele fala para Moisés, ele fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, tenho visto a sua aflição. Mas por que, bispo, que o anjo, por que Deus está dizendo para Agar, eu ouvi o menino, o choro do menino? Porque isso é muito poderoso. Sim, e até a questão que o Mário colocou, porque quando essa pessoa, que o Senhor disse que vem trazendo essa mágoa, vem trazendo toda essa aflição, né? O texto vai dizer que ela deixa o menino e ela sai a um tiro de flecha. Quando na verdade deveria ser os pais disparando os filhos. É ela que está trazendo toda essa mágoa, que ela não consegue ser esse flecheiro. E com essa mágoa ela não vai conseguir lançar nada. Aí é ela que se distancia. Então, quando você tem pais que são feridos, estão frustrados, estão desonrados, estão debaixo desse tempo, eles não conseguem lançar filhos. Na verdade, eles se distanciam do propósito para não ver morrer. Aí sim, aquilo que o Senhor está dizendo, eu vou me distanciar do meu casamento, eu vou me distanciar do meu ministério, eu quero um tempo, porque eu não quero ver morrer. Só que na verdade não é questão de ver morrer. Você deveria estar com o arco para disparar. Agora, dar direção para o casamento, dar direção para o ministério. É isso que vai acontecer com o menino. Porque o menino cresce e a Bíblia diz que ele se torna um flecheiro. Ele se torna um flecheiro. Ismael se torna um flecheiro no futuro. Mas alguém que lança flecha. Que lindo. Mas isso vai mostrar que ele superou aquilo que aconteceu com ele. Sim. Porque o que está acontecendo com ele aqui é o quê? Ninguém está disparando nada com ele. Pelo contrário, ele está sendo uma flecha que está ali e o arco está dizendo, eu não quero disparar você não. E a Bíblia vai dizer que os filhos são como flecha na aljava do valente. Exato. Então Ismael está como uma flecha fora da aljava. Fora da aljava. Por causa de um flecheiro ferido.
Interessante, não? E Deus vai ouvir o choro do menino, porque o menino é a promessa de Deus para Agar. O propósito não se chama Agar, o propósito se chama Ismael. Há uma promessa sobre a vida de Ismael. Nós lemos lá atrás, quando ela sai a primeira vez, o anjo fala, esse menino, vou fazer dele uma grande nação. Então há uma promessa. Ismael tem um propósito na vida dele. Então Deus não ouve o que Agar está falando, o que Agar está chorando. Ouve o choro do menino, porque Deus ele tem propósito com a sua promessa. Ou Deus tem parte, compromisso com o seu propósito, não com aquilo que eu estou sentindo. Isso é importante, porque muita gente acha que Deus tem que se importar com o que eu estou sentindo. Mas se o que eu estou sentindo está fora do propósito, como é que Deus vai se importar? Deus tem compromisso com o seu propósito. Por isso eu preciso voltar para o propósito. Porque Deus ouve conforme o propósito. Então Deus ouve o choro do menino e fala para Agar, volta lá e pega ele. E é interessante que no versículo 18 fala assim, ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão. Antes de Agar levantar o menino, primeiro quem tem que se erguer é ela. E é interessante que depois surge um outro poço. No capítulo 16, ela é encontrada junto a um poço. É por isso que eu estou falando para você que o coração dela está cheio de mágoa. Porque esse poço sempre esteve ali. Tem uma questão... Ela não conseguia enxergar. Vê essa questão que estão levantando aí agora pra gente. Quem está fazendo pergunta aí, coloca pra gente. A Mel Lima, ela levantou a questão, mas e o papel de Abraão nessa questão? Não seria ele o responsável por lançar Ismael? Perfeito. Patriarca? Perfeito. Pai? Perfeito. Por quê? Porque a gente está tendo aqui Isso uma demais. mãe com a responsabilidade de lançar um filho. Porque o pai não está presente. Porque o pai não está presente. Isso. Tem muita gente que vai entender isso agora. Como é o nome da pessoa que perguntou? Mel Lima. Muito obrigado pela Filha sua da pergunta. Joyce. Muito obrigado. Ah, você tá brincando com ela? Filha da Joyce. Tá brincando? Muito obrigado Ela por essa mesma, pergunta. ela mesma. Que pergunta maravilhosa. A Mel tem o quê? 12, 13 anos? Acho que é essa base. 12, 13 anos. Maravilha. Maravilha. Isso enche o coração de alegria. Né? Isso enche o nosso coração de alegria. Bispo, numa das lives nós falamos, quando nós começamos a falar sobre o pai, o patriarca, Sim. Quando um pai natural, ele falha, o pai espiritual, ele supre toda essa falta. E no caso é Abraão. Mas quem é que vai cuidar de Ismael nesse caso? É o próprio Deus. O próprio Deus vai cuidar dele. E essa pergunta foi fantástica, porque abre aquele leque para o bispo, que me perdoa, até ia começar, né, da mãe na falta do pai. Exato. Porque, querido, presta atenção, pastor. Isso não se trata de colocar o homem como maior, Sim. a mulher como... Mas mostra esse papel fundamental do homem, de disparar o filho. E quando nós temos uma mãe, querido, eu quero deixar isso bem claro, nós temos mulheres cumprindo um papel, que foram abandonadas, e cumprindo um papel excelente. Mas mesmo cumprindo um papel excelente, você há de convir comigo que se torna mais difícil, mais pesado. Porque, bispo, nisto nós precisamos tocar. Quando nós falamos que a mulher ela tem essa percepção, esse feeling, a mulher também ela é muito mais emotiva. Sim. Ela se machuca, ela se fere, as emoções dela ficam marcadas. Por isso Agar tem essa dificuldade. Por isso ela precisa, uma mulher tratada por Deus. Deus fala com Agar. Deus está dizendo, eu estou ouvindo o choro do menino, mas eu estou tratando com você. Porque Agar precisa ser tratada, ser curada. Porque, na verdade, quem vai cuidar do menino agora é Agar. Vê? Então, isso é muito, muito, muito importante. A pessoa precisa se colocar. Talvez tenha uma mulher aí chorando, como o bispo falou, que foi abandonada, tem criado seus filhos,
e não sabe o que vai. Está difícil demais. A palavra que o bispo usou se torna muito mais difícil. Então o que precisa? Você precisa realmente se colocar, ouvir a voz de Deus. Como o Mário colocou ali na leitura, se levantar e tomar pela mão, porque é complicado. Porque olha só, a recomendação é essa: levanta e pega o menino pela mão. No versículo 20 está escrito assim: e era Deus com o menino. Deveria ser, e era o menino com Abraão. Porque durante esses 14 anos o menino está com Abraão. Tá vendo? Olha aí esse lado de Deus paterno, de acolher. Você foi abandonado, você foi rejeitado, mas eu quero exercer paternidade para que você não seja órfão, para que você tenha destino. Tanto que o texto vai dizer, ó, e era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Sim. Veja, ele teve destino e ele teve o seu ofício. Ele cumpriu. E voltou para a terra dele, né? Porque ó, diz aqui ó, que ele vai habitar no deserto, se tornou um flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Da descendência dela, da linhagem dela. Né? Então, isso é uma coisa que foi muito bom ser tocado. Foi muito bom, muito bom, muito bom. É uma pena, querido, porque a gente já chegou no nosso horário limite. Horário limite, né? E como a gente estava falando aqui um pouco antes do senhor chegar hoje, nós vamos ter que fazer temporada. Então nós já vamos chegar na semana que vem, vai ser a parte 4. A parte 4, só falando sobre Abraão. E agora nós vamos ver o Isaac, né? Porque o Ismael vai ter a história dele à parte. Né? E agora nós vamos ver o Isaac crescer. Semana que vem nós vamos falar sobre Gênesis 22. Muito bonito. Abraão e Isaac no monte, meu irmão. Nós vamos falar sobre essa revelação tremenda. É cheia, é recheada de revelações tremendas. Então eu quero cumprimentar você que ficou com a gente, você que esteve aqui todo esse tempo, né? Lembrar você da inscrição para a imersão bíblica agora dia 5 de outubro, para que nós estejamos juntos. Uma coisa só aqui, bispo, que falando de Ismael, Isaac, me chamou, me queimou o coração. Olha o que está escrito em Gênesis 25, no verso 8 e 9. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, foi reunido ao seu povo. E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpelá. Isso aqui me chamou muita atenção. Veja que, como a gente estava falando de ser curado, o Ismael vem o sepultamento do pai. Você vê um cara que é curado, se torna um flecheiro, como é importante essa cura do coração, sabe, da emoção, dos sentimentos, como é importante. Somente uma pessoa, ele poderia dizer assim, eu vou no enterro dele, nada, me abandonou, mandou minha mãe embora, eu poderia ter morrido. Não. Ele volta, está curado. Por quê? Porque Deus é com ele. Quando Deus é com a pessoa, o coração está limpo, está livre, está livre. Lindo demais, lindo demais. Querido, eu tenho certeza que essa live foi pancada. Pancada, sacudiu. Você que está assistindo agora, você que vai assistir de depois, cura. De libertação, eu creio, para muita gente. Depois você manda para a gente o feedback. Semana que vem a gente está de volta. E eu tenho certeza que vai ser um tempo... Eu tô ansiando pela sexta-feira, porque as coisas que a gente acaba conversando aqui são coisas assim ricas e profundas e acrescenta muito. É bênção, né? Bênção demais. Na quarta-feira eu ministrei uma mensagem aqui de muita coisa que a gente vem falando na live. Rapaz, a gente vai embora assim, né? Porque às vezes as pessoas estão vendo e pensam, pô, eles combinaram, os meninos estão aqui, nada. Chegamos aqui e aí eu louvo a Deus por isso, porque Deus vai bradando e eu vou aprendendo muito com essas lives. Estamos chamando vocês aqui de enciclopédia de conhecimento bíblico. Jesus, só a graça de Deus. Diógenes Batista.
Ô Mário, como que é o nome Ismael? Você que gosta dessa coisa, o significado. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, é jumento, alguma coisa assim, jumento selvagem, não é? Ismael? Se eu não estou enganado. Eu vou procurar agora, não, mas eu acho legal. Porque me chamou a atenção esse moço. Não, o menino Quando tu falou que ele se tornou um flecheiro, ele era a flecha. que foi abandonado, não foi disparado, não foi disparado. Olha isso aqui, ó. Os pregadores aí, ó. O bispo deu um tema aqui para tu, flecha, a flecha que virou flecheiro. Olha que tremendo, ó. Profundo. Ismael significa Deus ouve. Deus ouve, olha. Maravilha, viu? Maravilha, maravilha. Bispo, muito obrigado. Amém, amém. Por Foi bênção compartilhar demais. esse tempo. Foi bênção demais. Demais. Queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu fim de semana, e que você tenha aí na sua congregação um culto abençoado e que a gente se encontre aí na próxima semana, tá bom? Paz, queridos. Deus abençoe. Boa noite. Shalom.